O Salmo capítulo 24, versículo 1 vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude e o mundo os que nele habitam. Durante todo o tempo, na narrativa bíblica, Deus ele é o soberano. Deus era soberano sobre todas as coisas. Na criação, Deus ele cria tudo e ele então entrega as coisas ao domínio do homem, mas não ao domínio como nós conhecemos. Não é um domínio de exploração, não é esse domínio predatório, onde a gente olha para as coisas, classifica as coisas e as pessoas até mesmo como úteis ou como inúteis, como sendo válidas para a gente nesse momento, podendo ser descartadas depois. Não é dessa maneira, é um domínio de cuidado, é um domínio que parte da compreensão de que aquilo que foi confiado ao ser humano pertence, em última análise, a Deus. Quando a gente vai vendo a narrativa bíblica, mais uma vez, o texto bíblico nos apresenta um Deus que ele é dono da terra. A terra não é do homem, o ar não é do homem, os mares e os oceanos, os recursos naturais, eles não pertencem ao homem. Assim como as pessoas, assim como seres humanos, toda a vida pertence, em última análise, a Deus. Do Senhor é a terra e a plenitude dela. O mundo e aqueles que habitam nela, tudo isso pertence a Deus. E por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou dizendo isso porque quando a gente compreende isso, uma das compreensões básicas do reino de Deus é essa soberania, e que a soberania de Deus não se estende apenas, ou ela não faz parte apenas de uma área da nossa vida, ela se estende sobre tudo que é nosso, sobre tudo que faz parte da nossa vida. A compreensão de Deus como soberano, ela precisa afetar tudo, inclusive a nossa maneira de consumir. Nós temos consumido como se as coisas fossem nossas. Nós não entendemos que no reino de Deus as bênçãos e os recursos, eles não são nossos, eles são de Deus e eles precisam ser colocados a serviço para que outras pessoas tenham os privilégios que nós temos. A compreensão do reino de Deus é que tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos precisa voltar, precisa fazer parte de um ciclo onde aquilo que chega a mim como bênção se torna uma maneira de eu abençoar os outros. Nós não temos consumido dessa maneira. O nosso consumo é um consumo predatório. O nosso consumo fez com que as coisas se tornassem extremamente descartáveis. O nosso consumo, ele preza por conforto e não por utilidade, não por legitimidade. Não é um consumo que pensa no nosso impacto, e nós não pensamos nisso porque como cristãos nós somos educados a entender que esse mundo, como a própria palavra diz, já está entesourado para um juízo, e como a gente não pode fazer nada para salvar o mundo, a gente entendeu que a pensar e consumir de forma consciente, descartar de forma responsável, que isso não é um assunto cristão, que isso não é um assunto dos cidadãos do reino de Deus, mas este é sim um assunto dos cidadãos do reino, porque no reino de Deus nós não repensamos o nosso impacto sobre o ambiente onde nós estamos, pensando nos resultados. Nós não estamos fazendo essa conta de meu impacto, o que eu faço não tem tanta importância, olha como o mundo está e tudo mais. Nós não deixamos de consumir algumas coisas ou repensamos a nossa relação com o ambiente simplesmente porque nós não queremos que as geleiras se derretam, porque nós queremos preservar a camada de ozônio. Não, o nosso impacto sobre o ambiente, ele não é repensado com vista o resultado desse impacto, mas sim, o nosso impacto no ambiente, ele é repensado como resultado da nossa relação com o Eterno. Eu compreendo quem o Eterno é, eu compreendo que tudo pertence a Ele, eu compreendo que Ele é soberano sobre todas as coisas, e eu compreendo que eu sinalizo a minha submissão à soberania dEle quando eu cuido daquilo que lhe pertence. Quando eu cuido daquilo que é dEle, eu estou sinalizando o meu compromisso com o reino de Deus. Por isso a gente precisa olhar para os nossos hábitos de consumo, para a maneira como a gente tem vivido a se desenfrear, de que toda hora a gente precisa de alguma coisa melhor. Onde é que foi que chegou na nossa cabeça que um celular que custa 5 mil reais, ele se torna obsoleto depois de um ano? Quando é que foi que nós passamos a entender que conforto é necessidade, que a gente precisa criar todos os esquemas possíveis para proporcionar para nós mesmos o máximo de conforto? Onde foi que nós entendemos que nós somos o final de todas as bênçãos de Deus? Quando foi que nós começamos a pensar que nós podemos olhar para os recursos naturais e desrespeitá-los? Por quê? Porque esse mundo vai acabar mesmo, então está tudo bem. Essa mentalidade é a mentalidade de quem perdeu de vista que o reino de Deus é soberano sobre todas as coisas, que o reinado de Deus se estende sobre tudo aquilo que eu tenho e sobre tudo aquilo que nós somos. Isso é a compreensão do reinado de Deus. E mais, muitas vezes nós fazemos uma compensação completamente desigual e jogamos em times opostos, porque a gente vai em um dia limpar uma praça, ou a gente vai em um dia e faz uma ação bacana de solidariedade, alguma coisa assim, só que o nosso estilo de vida, ele é completamente contrário a isso que nós estamos tentando promover uma vez por semana, uma vez por mês, ou em algum momento do ano. Nós estamos tentando falar que as pessoas importam, nós estamos tentando falar que a gente tem que
ajudar isso ou aquilo, que a gente precisa olhar para as dificuldades das pessoas, que a gente precisa manter os ambientes limpos, só que o nosso estilo de vida é contrário a isso. Nós fazemos isso como evento, nós fazemos isso como parte de uma performance religiosa, mas não é parte do nosso estilo de vida. Eu estou fazendo esse vídeo para fazer você pensar em algumas coisas e talvez olhar, porque você tem um site que está aberto em alguma aba do seu computador e um carrinho com um monte de coisa que você não precisa está lá esperando um clique para você comprar coisas que você não precisa. Você tem um monte de coisa entulhada na sua casa que você não coloca elas para abençoar a vida de outras pessoas porque você está extremamente apegado. Você está pensando todo o tempo em como você pode maximizar os seus ganhos para consumir coisas que você sabe que elas não são necessárias e você sabe que talvez esses recursos que você está empregando, eles poderiam estar sendo utilizados para abençoar a vida de outras pessoas. É hora de você pensar que aqueles hábitos, talvez, em que a gente fica pensando, o fulano lá é ligado à causa ambientalista, é ligado a essa causa e tudo mais e tal, e às vezes a gente ri de algumas coisas, ou a gente simplesmente pensa, isso não é um problema meu. Lembre-se, você é responsável por tudo aquilo que Deus lhe confia. Nós precisamos entrar no movimento de consumir de forma mais consciente, de descartar de forma mais responsável e permitir que a nossa compreensão do eterno como soberano sobre tudo que nós temos e somos se estenda para todas as áreas da nossa vida. Esse é o convite para você, espero que Deus te abençoe e até a próxima.